Oi, turma. Do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, no capítulo 4, O Inferno, no item 15, pergunta-se como os homens puderam ver essas coisas em estado de êxtase se elas não existem. Não é esse o lugar de explicar a fonte dessas imagens fantásticas que às vezes se produzem com aparência de realidade. Diremos somente que devemos ver nisso uma prova do princípio de que o êxtase é a menos segura de todas as formas de revelação, porque esse estado de superexcitação nem sempre resulta de um desprendimento completo da alma, como se pode crer, e nele encontramos muito frequentemente o reflexo das preocupações do estado de vigília. As ideias de que a mente se nutre e que o cérebro, ou melhor, o invólucro perispiritual correspondente ao cérebro conserva, se reproduzem e amplificam como numa miragem, sob as formas vaporosas que se desenvolvem e se misturam, compondo esses conjuntos estranhos. Os estáticos de todos os cultos sempre viram as coisas em relação com a fé a que se apegam. Não é, pois, de surpreender que os que, como Santa Teresa, se acham fortemente convencionados das ideias do inferno, segundo as apresentam as descrições verbais ou escritas, e as pinturas tenham visões que nada mais são, propriamente falando, do que a reprodução dessas ideias, produzindo o efeito de um pesadelo. Um pagão cheio de fé teria visto o Tártaro e as Fúrias, como teria visto no Olimpo o próprio Júpiter tendo um raio na mão. Então, assim, ele coloca que o inferno pode ser uma criação da nossa própria imaginação. Através de experiências que tivemos, de pesadelos que nós tivemos enquanto encarnado, e nós trazemos essas informações de uma forma deturpada, não realista, não como se fosse um local propriamente dito, né? Até a influência de alguns espíritos que querem nos ver em maus lençóis, eles podem trazer algumas figuras que nos assustam. E a gente descrever essas figuras como se fosse o demônio, como se fosse algo ligado a isso, ao céu, ao inferno ou ao céu, né? Então, o que nós temos que ter em mente? Que esse estado de vigília, esse estado que nós trazemos, né, dos sonhos, as vivências de lugares por onde nós passamos, que a nossa imaginação nos leva, que o nosso estado vibratório nos leva, que o nosso emocional, o nosso espiritual está atrelado. Isso gera influências que podem nos confundir, trazendo informações distorcidas da realidade.